Você acorda cedo, pega transporte lotado, trabalha 8, 10, às vezes 12 horas por dia, volta para casa exausto. No fim de semana faz bico, pega hora extra, se esforça, se dedica, dá o sangue. E no fim do mês, quando senta para olhar a conta, não sobrou nada. Ou pior, tá no negativo. Como é que pode? Você trabalha tanto, rala tanto, e continua sem dinheiro. Parece injusto, parece que o esforço não vale nada. E aí vem aquela sensação de que você tá preso, de que por mais que você corra, não sai do lugar. Essa é a realidade de milhões de pessoas. E o problema não é a falta de esforço. É que esforço sozinho não gera riqueza. Nunca gerou. Nunca vai gerar. A ideia de que trabalhar muito é o caminho para enriquecer é uma das maiores mentiras que a gente aprende desde cedo. Ouvimos isso na escola, na família, na igreja, na televisão. Trabalhe duro e você vai vencer. Quem trabalha muito, prospera. O segredo é se esforçar. E a gente acredita, cresce acreditando e passa a vida inteira se matando de trabalhar, esperando que uma hora o dinheiro apareça. Só que ele não aparece, porque o jogo não funciona assim. Trabalhar muito não é garantia de nada. Pode até ser necessário, mas não é suficiente. E confundir necessidade com suficiência é o erro que te mantém pobre. Vamos ser claros, tem gente que trabalha muito e ganha pouco. Tem gente que trabalha pouco e ganha muito. E tem gente que trabalha muito e ganha muito. O trabalho em si não define o resultado. O que define é o tipo de trabalho, a forma como você trabalha, o que você faz com o dinheiro que ganha. E principalmente, se você está vendendo tempo ou criando valor. A maioria das pessoas vende tempo. Você recebe por hora, por dia, por mês. Você troca sua presença, sua energia, seu tempo, por um salário. E enquanto você continuar nesse modelo, vai ter um teto. Porque tempo é limitado. Você só tem 24 horas no dia. E não dá para trabalhar 24 horas. Então seu ganho vai sempre esbarrar no limite de quanto tempo você consegue vender. E se você já está vendendo todo o tempo disponível, não tem mais de onde tirar. Por isso que trabalhar mais não aumenta sua riqueza. Você já esgotou o recurso. Agora, tem gente que não vende tempo. Vende resultado. Vende solução. Vende produto. Vende ideia. Vende sistema. Essas pessoas não ganham por hora trabalhada. Ganham por valor entregue. E valor não tem teto. Você pode criar algo uma vez e vender 1000 vezes. Pode construir um sistema que funciona enquanto você dorme. Pode treinar alguém para fazer o que você fazia e ganhar sobre isso. Essa é a diferença. Não é sobre trabalhar menos. É sobre trabalhar diferente. Mas a grande maioria não pensa assim. Continua trocando tempo por dinheiro, achando que quanto mais horas der, mais dinheiro vai ter. E aí trabalha, trabalha, trabalha e continua quebrado. Porque mais horas não significa mais inteligência financeira. Não significa melhor decisão. Não significa acúmulo. Tem outro lado dessa história que quase ninguém fala. Você pode trabalhar muito, ganhar bem e ainda assim ficar sem dinheiro. Porque não é só sobre quanto entra, é sobre quanto fica. E se você não sabe segurar o que ganha, não importa quanto você trabalhe, vai continuar sem nada. Esse é talvez o ponto mais doloroso. Tem gente que ganha 3, 4, 5 salários mínimos e vive no aperto. Tem gente que ganha 10, 15 mil reais por mês e não tem reserva. Porque o problema não é a renda, é o comportamento. É o padrão de vida que ajusta automaticamente para cima sempre que entra mais dinheiro. Você ganha mais, muda de apartamento, troca de carro, come em lugar mais caro, compra roupa de marca, viaja mais e de repente está gastando tudo de novo. Só que agora com um padrão mais alto. E continua sem sobrar nada. Trabalha tanto ou mais, mas não acumula. Porque aumentar renda sem controlar gasto é jogar água em balde furado. Então a primeira coisa que você precisa entender é: trabalhar muito sem estratégia financeira é desperdício de esforço. Você está investindo energia no lugar errado. Está focando no quanto entra, mas ignorando o quanto sai, para onde vai, e se aquilo que você faz tem potencial de crescimento ou se é só troca finita de tempo por dinheiro.
Vamos mais fundo. Por que será que tem gente que trabalha menos e ganha mais? Porque essas pessoas entenderam que dinheiro não vem de esforço físico, vem de decisão estratégica, vem de posicionamento, vem de habilidade rara, vem de entrega de valor percebido como alto. Elas não vendem braço, vendem mente, não vendem presença, vendem resultado. E isso muda tudo. Se você é pedreiro e trabalha 10 horas por dia, você vai ganhar 10 horas de pedreiro. Se você é advogado especialista e cobra por consulta, pode ganhar em 1 hora o que o pedreiro ganha no mês. Não porque você trabalha mais, mas porque o mercado valoriza diferente. E isso não é sobre meritocracia, é sobre percepção de valor, é sobre escassez, é sobre quanto as pessoas estão dispostas a pagar pelo que você oferece. E aqui entra uma verdade dura. Enquanto você continuar fazendo algo que qualquer um pode fazer, você vai ganhar pouco, porque a oferta é grande, a concorrência é alta, e quem paga escolhe pelo menor preço. Mas se você desenvolve uma habilidade que pouca gente tem, se você entrega algo que pouca gente consegue entregar, o jogo muda. Você sai da briga por preço e entra na briga por qualidade. E qualidade paga mais. Mas para chegar nesse nível, você precisa investir em você. Precisa estudar. Precisa aprender. Precisa se especializar. Precisa sair do automático e construir algo que te diferencie. E isso dá trabalho, dá esforço, mas é esforço direcionado, é esforço que constrói ativo, é diferente de esforço que só mantém a sobrevivência. A maioria das pessoas trabalha para pagar conta, trabalha para comer, para ter onde morar, para sustentar filho, e isso é legítimo, é necessário, mas se você fica só nisso, nunca sai do lugar, porque você tá correndo para ficar parado, tá pedalando para não cair. Mas não está avançando. Avançar exige que você tire um pedaço do seu tempo, do seu esforço, da sua energia, e coloque em algo que te tira desse ciclo. Pode ser aprender uma habilidade nova, pode ser montar um pequeno negócio, pode ser investir, pode ser mudar de área, pode ser negociar um aumento, pode ser buscar uma promoção, pode ser trocar de emprego, qualquer coisa que quebre o padrão. Porque se você continuar fazendo igual, vai continuar recebendo igual. E se continuar recebendo igual e gastando igual, vai continuar sem nada. Outro ponto crítico: trabalhar muito pode até te dar mais dinheiro, mas se te tira tempo para pensar, planejar, estudar, tomar decisões melhores, você está perdendo no longo prazo. Tem gente que trabalha tanto que não tem 1 minuto para sentar e olhar as próprias contas. Não sabe quanto ganha exatamente, não sabe quanto gasta, não sabe para onde o dinheiro está indo. Só trabalha, recebe, gasta e trabalha de novo, no piloto automático. E automático não constrói riqueza, automático perpetua padrão. Então, trabalhar muito pode até ser parte do problema. Não porque trabalhar é ruim, mas porque pode te cegar. Pode te fazer acreditar que você está fazendo tudo certo, afinal você está se esforçando, está ralando. Mas esforço sem direção é só cansaço. Vamos falar agora de algo que quase ninguém quer ouvir. Você pode estar trabalhando no lugar errado, na função errada, pelo valor errado, há anos, e nem percebeu. Você entrou naquele emprego porque precisava, aí ficou. Porque dá medo sair, porque você tem conta para pagar, porque não sabe se vai achar coisa melhor. E aí você vai ficando. 5 anos, 10 anos, 15, trabalhando muito, ganhando pouco, ou ganhando médio, e sem crescimento real. E o tempo passa, você envelhece, cansa, e continua sem dinheiro, porque o trabalho que você escolheu, ou que escolheu você, não tem potencial de crescimento, não tem progressão, não tem valorização, e você está preso nele porque tem medo de arriscar, medo de tentar outra coisa, medo de começar de novo. Esse medo é o que mantém milhões de pessoas presas em empregos que não pagam o suficiente. Elas trabalham muito, mas no lugar errado, e nunca vão sair da situação enquanto não tiverem coragem de mudar. Mudar não é fácil. Mudar dá medo, mas continuar igual também dói. E 1 hora você precisa escolher qual dor você prefere.
A dor de arriscar ou a dor de ficar preso. Tem gente que trabalha muito porque acha que esse é o único jeito. Não. Conhece outro. Não viu outro exemplo. Cresceu vendo pai, mãe, avós ralando. E acha que é assim que tem que ser. Trabalha, 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 até morrer. Essa é a mentalidade. E enquanto você acreditar nisso, vai repetir o ciclo. Porque você não busca alternativa. Você aceita o que tem como único caminho. Mas existe alternativa. Sempre existe. Pode ser difícil de enxergar. Pode ser difícil de alcançar. Mas existe. Tem gente que começou de baixo e construiu patrimônio. Não porque trabalhou mais, mas porque pensou diferente. Porque tomou decisões diferentes. Porque arriscou. Porque estudou. Porque não aceitou a situação como definitiva. Agora, vamos falar de outro lado. Trabalhar muito e gastar tudo em bobeira. Isso é comum. A pessoa rala o mês inteiro, recebe e sai gastando. Porque merece. Porque trabalhou tanto. Aí compra, sai, bebe, come fora, gasta com supérfluo. E no fim do mês não sobrou nada. E ela não entende por quê. Porque na cabeça dela, ela trabalhou muito. Então, deveria ter dinheiro. Mas não tem. Porque trabalhar não garante dinheiro. Controlar o dinheiro é que garante. Você pode trabalhar 80 horas por semana e terminar o mês zerado se gastar tudo. Ou pode trabalhar 40 horas, ganhar menos, mas guardar todo mês e em 5 anos ter um patrimônio que a outra pessoa nunca vai ter. Porque a conta não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você guarda. E guardar exige disciplina, exige controle, exige abrir mão, exige adiar prazer, exige pensar no futuro. E a maioria das pessoas não faz isso. Porque é chato. Porque é difícil. Porque todo mundo ao redor está gastando. E você não quer ficar de fora. Então gasta também. E continua trabalhando muito. E continua sem dinheiro. Outro ponto importante. Trabalhar muito em troca de salário fixo te torna dependente. Você precisa daquele emprego, daquele pagamento. E se perder, entra em crise. Porque você não tem reserva, não tem outra fonte, não tem plano B. Você tá refém. E quem tá refém não tem poder de negociação. Aceita o que oferecem, aceita abuso, aceita salário baixo, porque precisa. E continua trabalhando muito, ganhando pouco, sem poder de escolha. Construir independência financeira não é sobre trabalhar menos, é sobre não depender de uma única fonte. É sobre ter reserva. É sobre ter opções. É sobre poder dizer não. Poder sair. Poder escolher. E você só chega nesse ponto se parar de gastar tudo que ganha e começar a construir algo sólido. Tem também a questão do cansaço. Trabalhar muito cansa. E quando você está cansado, toma decisões piores. Não tem energia para planejar. Não tem paciência para controlar. Só quer descansar. E aí relaxa no controle financeiro. Deixa para depois. E o dinheiro escorre, porque você está exausto demais para cuidar. Esse é um ciclo cruel. Você trabalha muito para ganhar, fica cansado, não controla gasto, perde dinheiro, precisa trabalhar mais para compensar, fica mais cansado. E assim vai, até você quebrar de vez. Sair desse ciclo exige cortar o problema na raiz. E a raiz não é o trabalho. É a falta de estratégia, é a falta de controle, é a falta de planejamento. Você precisa parar de reagir e começar a agir. Precisa parar de viver no desespero e começar a construir com calma. Vamos falar de produtividade. Trabalhar muito não significa trabalhar bem. Tem gente que passa 10 horas no trabalho e faz meia hora de coisa útil. O resto é enrolação, distração, reunião inútil, burocracia, papo furado. Mas como tá lá, conta como trabalho. E a pessoa acha que trabalhou muito, mas não produziu muito, não entregou valor. Então não avança, não cresce, não é promovida, não ganha mais. Continua no mesmo lugar, trabalhando muito, produzindo pouco, ganhando pouco. Se você quer ganhar mais, precisa entregar mais valor. E valor não se mede em horas, se mede em resultado. Então foque em resultado, em resolver problema, em entregar o que ninguém mais consegue. Isso te destaca, isso te valoriza,
Isso te faz ganhar mais. Mas se você só cumpre horário, só bate, ponto, só faz o mínimo, vai ganhar o mínimo. E vai trabalhar muito pro mínimo. E vai continuar sem dinheiro. Outro erro comum: achar que horas extras resolvem. Você faz hora extra todo mês, recebe um pouco mais e gasta um pouco mais, porque entrou dinheiro extra. E aí você fica dependente da hora extra. Precisa dela para fechar conta. E continua trabalhando muito, mas sem acumular, porque trata dinheiro extra como licença para gastar, não como oportunidade para guardar. Dinheiro extra deveria ser guardado, sempre, porque é extra, não está no orçamento, não é esperado. Se você já consegue viver com o salário base, hora extra deveria virar reserva, deveria virar investimento, deveria virar futuro, mas a maioria trata como presente e gasta. Tem uma coisa também que precisa ser dita: trabalhar muito pode ser fuga. Fuga de problema, fuga de pensar, fuga de lidar com a vida. Tem gente que se enfia no trabalho para não ter que olhar para a própria realidade financeira. Porque se parar, vai ver que tá mal, vai ver que tá devendo, vai ver que não tem reserva, vai ver que tá no fio da navalha. E é mais fácil trabalhar do que encarar. Então trabalha, e trabalha, e trabalha, e continua sem resolver o problema. Trabalho virou anestesia. E enquanto você usar trabalho para fugir da realidade financeira, vai continuar pobre. Porque o problema não tá no trabalho. Tá em você não querer olhar para ele. Agora vamos ao ponto central. Dinheiro não é consequência de esforço. É consequência de decisão. Você pode trabalhar igual e ganhar diferente dependendo das decisões que toma. Pode aceitar o salário que te oferecem, ou pode negociar. Pode ficar no mesmo emprego por comodidade, ou pode buscar coisa melhor. Pode gastar tudo, ou pode guardar parte. Pode viver no automático ou pode planejar. Cada decisão pequena que você toma todos os dias constrói ou destrói seu futuro financeiro. E se você não decide conscientemente, está decidindo por omissão. E omissão sempre leva para o caminho mais fácil, que é o caminho que te mantém exatamente onde você está. Tem gente que reclama da situação, mas não muda nada. Continua no mesmo emprego, continua gastando igual, continua sem estudar, continua sem planejar e espera que alguma coisa mude sozinha. Mas não muda, porque mudança exige ação, e ação exige decisão, e decisão exige coragem. Você pode trabalhar muito a vida inteira e morrer pobre, ou pode trabalhar o suficiente, tomar decisões certas e construir patrimônio. A diferença não está na quantidade de trabalho, está na qualidade da decisão. Vamos ser práticos agora. O que você pode fazer? Primeiro, pare de achar que trabalhar mais resolve. Não resolve. Você precisa trabalhar melhor. Precisa trabalhar em algo que te pague mais. Precisa negociar melhor. Precisa se posicionar melhor. Quantidade de trabalho sem estratégia é só desgaste. Segundo, controle o que você ganha. Anote. Saiba exatamente quanto entra, porque muita gente nem sabe. Acha que sabe, mas não sabe. E se você não sabe quanto ganha, não sabe quanto pode gastar. E aí gasta demais. E continua quebrado. Terceiro, controle o que você gasta. Todo centavo, sem exceção. Não precisa ser neurótico, mas precisa ser consciente. Precisa saber para onde vai. Porque enquanto você não souber, vai continuar vazando. Quarto, corte o supérfluo. Tudo que não é essencial. Tudo que não agrega. Tudo que você compra por impulso, por emoção, por pressão social. Corta, porque cada real que você deixa de gastar em bobeira é um real que pode virar futuro. Quinto, guarde antes de gastar. Não espera sobrar, porque não sobra. Você guarda primeiro. Tira do salário assim que recebe. E vive com o resto. Se você esperar sobrar, vai gastar tudo. Sempre. Sexto, invista em você. Estude. Aprenda. Desenvolva habilidade nova. Busque certificação. Faça curso. Leia. Se especialize. Porque quanto mais você vale, mais você ganha. E quanto mais você ganha, mais fácil fica acumular. Mas só se você controlar gasto. Sétimo, busque outras fontes de renda.
Dependa de uma só. Pode ser freelance, pode ser pequeno negócio, pode ser venda, pode ser investimento. Qualquer coisa que some, porque quanto mais fontes, menos dependente você fica e menos vulnerável. 8º, negocie, sempre. Salário, preço, conta, plano, tudo. Porque cada real que você economiza negociando é um real a mais no bolso. E muita gente aceita tudo sem questionar e paga mais caro por isso. 9º, tenha meta. Objetivo claro. Saber para que você está guardando, para que você está se esforçando. Porque sem meta, qualquer coisa distrai. Qualquer desejo vira prioridade e você perde o foco. 10º, revise sempre, todo mês. Veja se está no caminho, se está guardando, se está avançando ou se está só trabalhando e continuando no mesmo lugar. Porque se você não acompanha, não corrige. E se não corrige, continua errando. A verdade dura é que você pode trabalhar muito e continuar pobre. Porque trabalho não é sinônimo de riqueza. Nunca foi. Pode ser parte do processo, mas não é o processo todo. Você precisa de estratégia, precisa de controle, precisa de disciplina, precisa de decisão consciente, precisa de planejamento e, principalmente, precisa parar de confundir movimento com progresso. Porque você pode estar se movendo muito, trabalhando muito, correndo muito, mas sem sair do lugar. E isso não é preguiça, é falta de direção. E direção não vem de trabalhar mais, vem de pensar melhor. Então a pergunta que fica é: você vai continuar se matando de trabalhar esperando que, milagrosamente, o dinheiro apareça? Ou vai parar, respirar, olhar para o que está fazendo e começar a tomar decisões que realmente mudem sua vida financeira?